Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, eu estive no Canindé, na sala do COF da Portuguesa, para o presidente Antônio Carlos Castanheira, que introduziu a reunião, e principalmente, o executivo de futebol da Portuguesa, o Toninho Cecílio, e toda a comissão técnica, com o auxiliar permanente, o Ivan, com o Eduardo, que comanda o Sub-20, enfim, os profissionais do departamento médico, uma explanação maravilhosa. A Portuguesa passou a limpo a temporada de 2022 e já mostrou o que pretende para a temporada de 2023, quando após 7 anos ela retorna à primeira divisão do Campeonato Paulista. Primeiro que a gente tem que falar o seguinte, a Portuguesa está no caminho da profissionalização, parabéns. Faz tempo que a gente não vê a Portuguesa tentando se reestruturar, arrumadinha fora de campo, bem preparada, bem planejada, e como bem disse o Toninho Cecílio, os profissionais vão e voltam depois, né? Ou às vezes vão e não voltam nunca mais, e o clube, né, a Portuguesa no caso, fica. Então, até por isso você tem que estruturar para o time caminhar sempre para cima e não acontecer que nem a Portuguesa que desabou, né? Infelizmente a Portuguesa desabou, hoje não tem nem calendário nacional. Mas enfim, vamos lá, vou passar tudo para vocês, todos os detalhes, tudo que aconteceu na reunião, o planejamento, a saída do Sérgio Soares, a previsão do novo treinador, o retorno do time agora em novembro, o planejamento para o Campeonato Paulista, enfim, tudo foi dito nessa reunião muito bem planejada no Canindé. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre, inclusive falando de Portuguesa, lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, tá? Então tá bom. Bom, o negócio é o seguinte, a reunião começou rapidinho com o presidente Castanheira, ele disse o que foi feito, o que foi planejado e falou que a Portuguesa caminha para uma situação cada vez melhor, e isso é importante. E aí ele abriu para o Toninho Cecílio, que é o executivo de futebol, completando um ano no cargo e fazendo um grande trabalho. Ele lembrou que ele chegou na Portuguesa ainda sem contrato para conversar com o presidente, quando a Portuguesa teve aquela participação em 2020 ruim, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro, e aí depois foi para a Copa Paulista, também não se estruturou direitinho e tudo, e aí o Toninho Cecílio chega, isso aí em 2021, né? E aí para fazer um planejamento para 2022. Ele lembrou que quando ele apostou no técnico Sérgio Soares, muita gente ainda ficou assim, ele falou que acreditava, fizeram o planejamento, levantaram tudo direitinho e aí começaram a trabalhar. Mas nesse trabalho, ele foi reestruturando o sub-20, na verdade era terceirizado o sub-20, então para o time da Copinha deste ano, quase o time não tinha jogadores, tudo certinho, teve que correr atrás de um monte de situação, começou a reestruturar os departamentos, médicos, fisioterapeutas, trazendo mordomos, enfim, todo aquele aparato que a gente tem para o departamento de futebol, foi ao longo da temporada organizando, né? O analista de desempenho, que ainda hoje é um só, tanto para o sub-20 quanto para o profissional, foi reestruturando os departamentos, contratando jogadores e conseguiram fazer uma equipe extremamente competitiva que quase foi campeã invicta. Perdeu um jogo só no Canindé e acabou diante do São Bento, sendo a campeã paulista da Série A2. Portuguesa e São Bento subiram e depois de 7 anos a Portuguesa chegou à primeira divisão do Campeonato Paulista. Bom, dito isso, a Portuguesa, pensando numa temporada, como disse até o Castanheira na introdução, espetacular, pensava também no título da Copa Paulista. Porque você teria o calendário nacional já para o ano que vem, já para 2023. E até por isso eles fizeram um esforço financeiro e foi mantido 70% do elenco profissional, né? Aí eu até anotei aqui, ó, para a Copa Paulista, além de vocês permanecer com 70% do elenco campeão da Série A2, ainda trouxeram o Lucas, goleiro do Atlético Paranaense, que praticamente não jogou, né? O Samuel Balbino, que foi campeão da Copa Paulista do Noroeste no 15 de Piracicaba. Os zagueiros Bruno, Leonardo e Robson, que foram muito bem até na Copa Paulista. O meia Thiago Primão, que pouco jogou. E os atacantes Gustavo Custódio, Richard
e aí o Luan, durante a competição, trouxe para agregar a competição. Mesmo com todos esses investimentos, mantida a comissão técnica, até por uma situação financeira diferente, né? A Portuguesa investiu muito, a Portuguesa foi mal. Verdade seja dita, a Portuguesa chegou nas semifinais, mas assim, a atuação, eu acompanhei todos os jogos da Portuguesa, não teve uma atuação convincente, algumas decepcionantes, como no caso da derrota do Sport Clube São Bernardo, né, que já estava até eliminada da competição lá na primeira fase, quando a Portuguesa se classificou como um dos melhores terceiros. A campanha foi bem ruim e depois ganha do Desportivo Brasil, que era o time que fez maior número de pontos, mas aí começa a degringolar. Mas enfim, aí o Toninho disse que após uma análise do elenco, eles entenderam que não deveriam continuar com o Sérgio Soares, que eles tinham renovado o contrato até o Paulistão do ano que vem. Então, pelo desempenho especificamente, falar ao longo do ano e mais precisamente na Copa Paulista, onde realmente a Portuguesa não convenceu, a Portuguesa resolveu não continuar com o Sérgio Soares. O Toninho disse que o treinador, eu vou falar para vocês ainda que umas situações que eu coloquei para ele, que eles estão analisando o mercado, o treinador, mas já definiu pelo menos o elenco que segue para o Campeonato Paulista, e aí as contratações vão chegar de acordo com o novo treinador. O que é certo, não ficarão no Canindé, já sabem, já estão, não sei se dá para falar a palavra dispensados, mas não terão seus contratos renovados, né? Anderson Ligeiro, Carlos Henrique, Cezinha, Flávio Boaventura, Gustavo Custódio, João Vitor, Kelvin, Léo Castro, Luan, Lucas Ingert, Luiz Ricardo, Luizão Silva, Railan, Richard, Samuel Balbino, Thiago Primão e Krieger. Então todos esses jogadores estão fora dos planos, não continuarão mais na Portuguesa. Em relação ao elenco que vai se apresentar agora em novembro, não se sabe ainda com um novo treinador ou não, a ideia é essa, né? E o Toninho falou que os jogadores que têm contrato, né, que pelo menos até o final do Campeonato Paulista, e que se apresentarão já para começar os trabalhos agora em novembro para o Campeonato Paulista, o Daniel Costa, o Marzagão, o Gustavo França, que volta lá do ABC, subiu com o ABC de Natal, o Hudson, o Igor Bahia, o Marco, o Naldo, o Tauan, o Tomazella e o Wagner, os dois goleiros, e a indefinição é com o Caio Mancha. O contrato dele acaba no final do ano, assim que o treinador for definido, ele vai conversar o interesse do Caio Mancha. Aliás, o Caio Mancha que foi os dois últimos artilheiros da Copa Paulista, inclusive esse ano também marcando 8 gols. Mas ele vai vencer o contrato, como o Toninho Cecílio disse, existe a possibilidade de ele não ficar, ele pode ter outra proposta também, mas se o treinador falar que tudo bem, também existe a possibilidade de eles tentarem um novo acordo. Então, em termos de profissional, é isso. Em relação ao time sub-20, ele disse que depois da Copinha, o Eduardo, que chegou... Eduardo é aquele ex-zagueiro da Portuguesa, estava lá no Oeste, fazendo trabalho no Oeste, veio para fazer a remontagem aí de toda a competição, fizeram testes e mais testes com muitos jogadores, depois da Copinha que fez um belo papel, seguraram alguns jogadores, fizeram um monte de seleções, né, aquelas famosas peneiras, e aí conseguiram colocar um time que no Campeonato Paulista no início ainda estava meio assim, aí a Portuguesa foi contratando um ou outro jogador que viu, porque no Campeonato Paulista você pode contratar jogadores de times eliminados, e aí foi observando, contratou jogador do Colorado Caieiras, enfim, contratou desses outros times, o time foi se acertando, e hoje a Portuguesa é semifinalista do Campeonato Paulista. Eliminou o Palmeiras, que é o atual pentacampeão paulista, o Palmeiras que é bicampeão brasileiro, né? E a Portuguesa eliminou, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque por 3-2. Agora ela está nas semifinais, vai jogar com o Santos, uma das semifinais, Portuguesa e Santos, o primeiro jogo é quarta-feira, agora dia 19 no Canindé. E o outra semifinal é Corinthians e São Paulo. Então eles vão se enfrentar para ver os finalistas, mas de qualquer maneira já é um trabalho maravilhoso. E aí a Portuguesa renovou com esses principais jogadores desse sub-20, planeja já esse mesmo time para a Copinha, ou seja,
Então a coisa vai trabalhando também muito bem. Ainda a Portuguesa não tem dinheiro para investir no sub-17, no sub-15 e tal, mas já está bem estruturado, bem amarradinho. O trabalho também nas categorias de base vai muito bem, mas muito bem mesmo. Aí eu fiz a pergunta em relação, abriram para as perguntas, né? Falou que o planejamento, qual que é a visão da diretoria, tudo para o novo treinador. E eu fiz uma pergunta, ô Toninho, em relação ao Sérgio Soares, se você pegar o desempenho, você vai falar, teve duas competições, uma ele foi campeão, outra ele foi semifinalista. E mesmo assim ele tinha contrato e foi demitido. O que significa isso? O Toninho foi polido, né? O Serjão, eu acompanho ele nas mídias sociais, principalmente no Instagram e tal. Senti ele sentido, né? Magoado com o Toninho, do jeito que ele saiu, achei que ele não devia sair e tal. Mas enfim, a descontinuidade do trabalho, ele falou, teve análise do trabalho ao longo do ano. Assim, embora o Toninho não seja firme para falar assim, o que eu percebi nas entrelinhas? A campanha e a forma como administrou o elenco e o desempenho da Portuguesa, mesmo sendo muito favorita e segurando 70% do elenco campeão, o desempenho foi ruim. E aí, se você pegar os números, foi campeão de uma e semifinalista da outra, beleza. Aí você tem você vai falar, pô, que amadorismo e tal. Mas se você pegar o desempenho da Portuguesa na Copa Paulista, foi decepcionante. Decepcionante, eu entendi. Eu acompanhei todos os jogos, entendi assim. Toninho não foi enfático assim, mas ele deixou entender que, né, ele respeita, agradece o trabalho do Sérgio e disse que algumas decisões tomadas erradas na avaliação dele, do presidente, enfim, da comissão técnica toda e tal, fizeram com que eles tivessem uma análise fria e demitissem o treinador. Então, essa pergunta ele respondeu. Eu vi em alguns sites do São Paulo, principalmente no Twitter, tal, falando que o Alex, técnico do São Paulo Sub-20, ele vai abandonar o São Paulo. Ele fez um contrato de 2 anos, está cumprindo, vai terminar agora. Ele não vai trabalhar mais em categoria de base e vai trabalhar no profissional. E o Alex teria sido consultado pela Portuguesa, mas como ele, saindo do São Paulo, ele vai fazer um estágio de uns 2, 3 meses na Europa, ele não poderia atender a solicitação da Portuguesa para comandar. O Toninho Cecílio falou que ele jogou com o Alex quando o Toninho Cecílio estava parando como zagueiro, o Alex estava despontando no Curitiba, então ele conhece o Alex, fez enormes elogios ao Alex, acredita que ele vai ser um tremendo treinador, mas entende que ele não conversou com o Alex, ele me disse, e que ele não seria um nome ideal para agora, pela inexperiência no profissional. Seria o primeiro time dele e talvez para o momento da Portuguesa não seria o ideal. Essa foi a opinião dele em relação ao Alex. E aí eu falei, é verdade que o Adilson Batista vai ser o novo treinador da Portuguesa? A imprensa de Londrina vem falando, eu venho acompanhando no Twitter também, que ele não vai renovar com o Londrina porque ele tem uma proposta para disputar o Paulistão. E aí hoje, no Twitter do meu amigo Sérgio Loredo, ele também comentou que a possibilidade do Adilson Batista assumir a Portuguesa. O Toninho falou que é um bom nome, é um cara que ele gosta, é um cara que tem vestiário, ele conhece muito o Adilson Batista, e que ele falou mais, acho que talvez até pela questão financeira e tal, não seria o primeiro nome. Ele falou que tem uns 2 aí na frente, mas não descartou a possibilidade também de ser o Adilson Batista o novo técnico da Portuguesa. Então, ele elogiou alguns outros treinadores que foi perguntado, o Mazola Júnior, o Léo Condé, mas eu entendi, né? O Adilson Batista está brigando ainda pelo título. É difícil, mas está brigando pelo título, né? O mesmo caso do Léo Condé com o Sampaio, né? O Mazola Júnior está no Novo Horizontino, mas numa situação complicada, lutando contra o rebaixamento. Então, você falar em qualquer nome agora, você vai até tirar o foco do treinador e você vai também criar uma inimizade com o clube. Então, até por isso, ele falou que precisa ter uma situação mais clara, esperar um pouquinho o término dos campeonatos que já estão na reta final, né? Algumas semanas, mas evidentemente o treinador que será o novo da Portuguesa já foi conversado com o Toninho. O Toninho falou que não, mas ele não vai deixar a coisa
degringolar. Ele vai, evidentemente que vai ver a possibilidade, vai acenar e depois volta assim que acabar o campeonato, até para não ter problema. Mas o certo é que nesta reunião ficou muito claro para o torcedor da Portuguesa como a Portuguesa está caminhando muito bem nas mãos do Castanheira. Profissionalismo, competência, o departamento médico conversou a respeito de todo o trabalho feito. É verdade que a Portuguesa não tem equipamentos como tem um Corinthians, como tem um Palmeiras, os clubes grandes do Brasil, mas na medida do possível eles vêm conseguindo, quando não comprar, alugar alguma coisa, né, como aquelas botas de recuperação, eles estavam explicando. Então a Portuguesa devagarzinho, dentro das suas possibilidades financeiras, vai crescendo, com fisioterapia, com um médico que é especializado na medicina do esporte, enfim. Os profissionais também de todas as áreas, da preparação física, o auxiliar permanente, o Ivan Iso, ex-treinador, recentemente treinador do Sertãozinho, é o auxiliar permanente, o trabalho de base, enfim, a administração realmente do Castanheira merece parabéns, o trabalho do Toninho Cecílio, de toda a diretoria, e claro, assim que vai acontecendo novidades, que vão acontecendo novidades, né? Eu vou trazendo para você. O certo é que essa reunião de hoje deu uma luz no fim do túnel para o torcedor da Portuguesa. A Portuguesa não chegou por acaso na primeira divisão. Claro que ao chegar na primeira divisão, o primeiro grande objetivo é se manter, é não cair, certo? E aí dentro desse objetivo, com os outros 5 clubes que vão brigar para ficar entre os 3 melhores, já buscar no Paulistão a vaga na Série D. O mundo ideal seria esse, você nem correr risco de rebaixamento e ficar entre os melhores que não tem calendário e já conseguir uma vaga na Série D para 2024. Aí você pode testar a molecada na Copa Paulista do ano que vem, sem aquela obrigação de ganhar o título para ter calendário cheio e podendo planejar 2024. Vou acompanhando tudo da Portuguesa para vocês e, claro, venho aqui assim que tiver novidades. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.